Sabe, às vezes eu fecho os olhos e ainda consigo sentir o cheiro do café que tomava toda manhã antes de sair para o trabalho. Meu nome é César Filho, tenho 45 anos e por 20 anos fui segurança. Segurança de banco, de shopping, de evento. Se precisava manter a ordem, lá estava eu, de terno preto, sapatos impecáveis e olhos sempre atentos a qualquer movimento estranho. Meu trabalho era minha vida, mas o mais importante, acima de qualquer coisa, era meu filho. Ele tinha 13 anos quando tudo desabou. Um moleque esperto, curioso, cheio de sonhos e meu maior orgulho. Se você me visse alguns anos atrás, me veria caminhando de mãos dadas com ele pelo shopping, rindo, planejando comprar aquele videogame que ele tanto queria. Era simples, mas éramos felizes. Lembro que aos domingos a gente tinha o nosso ritual. Tomávamos café juntos, íamos ao parque ou ao shopping, e eu prometia que se ele se dedicasse na escola, eu daria um jeito de presenteá-lo. E ele se esforçava. Me fazia sentir que eu estava acertando como pai, mesmo sem a mãe dele por perto. Foi assim até aquele dia, o dia que destruiu tudo. Era fim de tarde, o céu estava pintado de laranja e roxo, e a brisa gelada do ar-condicionado do shopping ainda me arrepiava quando saímos pela porta giratória. Eu apertava a mão do meu filho com carinho, como quem quer proteger do mundo inteiro. A calçada estava movimentada, famílias indo e vindo, risadas misturadas ao barulho dos carros passando. Tudo parecia normal, até que de repente ouvi um grito rasgando a tarde. Uma senhora desesperada segurava a bolsa enquanto um homem a puxava com violência. O coração disparou. Foi questão de segundos. O outro assaltante sacou uma arma, apontou para a mulher, depois para o meu filho. Eu não pensei, só agi. Meu instinto de segurança falou mais alto do que qualquer razão. Num movimento automático, puxei minha arma da cintura e gritei: "Larga tudo!" Mas o ladrão virou a arma para mim e para o meu menino. Eu vi o reflexo do medo nos olhos do meu filho e disparei. O som do tiro ecoou como um trovão. O bandido caiu no chão imóvel e o silêncio tomou conta de tudo por alguns segundos antes de virar caos. Gritos, pessoas correndo, meu filho tremia, os olhos arregalados, segurando minha mão como se aquilo fosse a única coisa que o mantinha de pé. Ali eu tinha certeza de que tinha salvado não só ele, mas todos à nossa volta. Senti orgulho, senti que cumpri meu dever como pai e como segurança. Mas eu não sabia que aquele homem que matei era filho de um juiz influente. Não sabia que minha vida estava prestes a ser jogada no lixo. Em menos de 48 horas, fui afastado do trabalho. Disseram que iam investigar. Mas ninguém olhava mais nos meus olhos. Alguns colegas me evitavam no café, como se eu fosse uma bomba prestes a explodir. Outros inventavam histórias, diziam que eu sempre fui agressivo demais. E eu? Eu só queria proteger meu filho. Naquela primeira noite em casa depois do tiroteio, não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, ouvia o estampido do tiro, via o corpo caindo, o rosto do meu filho cheio de pânico. Perguntei a Deus o tempo todo: eu fiz certo? Fiz o que qualquer pai faria, não fiz? Mas parecia que ele não respondia. E o silêncio da madrugada só me lembrava do som do disparo. Foi aí que as notícias começaram a sair nos jornais. Segurança mata jovem em tentativa de assalto. Depois vieram as descobertas. O jovem era filho de um juiz conhecido na cidade. De repente passei de herói para assassino. O juiz prometeu que a justiça seria feita. Eu senti meu estômago virar do avesso. A cada dia meu telefone tocava com ameaças veladas. Meu advogado dizia que a situação estava ficando feia, que eu podia pegar uma pena enorme se não tivesse uma defesa boa. Mas como eu ia pagar um advogado caro se eu vivia no limite todo mês? Meu salário mal dava para o aluguel e as despesas do meu filho. Pensei em vender meu carro, mas descobri que ele estava em meu nome, mas com parcelas atrasadas e que poderiam tomá-lo a qualquer momento. Quando você acha que está no fundo, descobre que sempre dá para afundar mais. Então veio o golpe mais doloroso. Uma assistente social bateu na minha porta com uma decisão provisória. A guarda do meu filho tinha sido suspensa. Disseram que eu não tinha condições emocionais de cuidar dele enquanto respondia ao processo. Naquele momento senti como se arrancassem meu coração do peito. Porque se eu não tinha meu filho, o que mais eu tinha? Mas eu não sabia que o pior ainda estava por vir. Eu me lembro exatamente do som do silêncio naquela casa vazia depois que levaram meu filho. É difícil explicar, mas o silêncio pode ser mais alto do que qualquer grito. Cada canto da sala parecia ecoar a ausência dele. O controle do videogame largado no sofá, o copo com suco que ele esqueceu na pia, o cheiro do shampoo infantil ainda impregnado no banheiro. Eu andava de um lado para o outro sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. As mensagens dos colegas de trabalho pararam de chegar.
A campainha que antes tocava com amigos trazendo convites para churrascos ficou muda. O telefone só tocava quando era o advogado me cobrando ou algum número desconhecido que eu já atendia com o coração na boca. Comecei a me sentir um fantasma na minha própria vida. De repente, tudo que construí com esforço parecia não ter mais valor. A cada ida ao mercado, as pessoas cochichavam e apontavam. As manchetes diziam que eu era um segurança desequilibrado, alguém que matou um garoto sem necessidade. Eles não sabiam do que aconteceu ali. Não viram a arma apontada para o meu filho. Mas a opinião pública já tinha sido formada, alimentada pelas conexões do juiz. Não demorou para que, num dia cinza de segunda-feira, me chamassem na empresa, na salinha apertada do RH, com um segurança parado atrás de mim como se eu fosse um bandido, me entregaram a carta de demissão. A empresa não pode mais manter um funcionário envolvido em polêmicas judiciais, diziam as palavras frias do papel. Não tive direito nem de limpar minha mesa. Saí do prédio olhando para os andares altos de vidro espelhado, onde passei anos protegendo pessoas. Me perguntei, é assim que acaba uma história de dedicação de 2 décadas? Foi nesse dia que comecei a me perder. Sem trabalho, sem meu filho, sem perspectiva, a depressão foi se instalando como uma neblina grossa que eu não conseguia mais dissipar. Você já se sentiu assim? Como se respirasse, mas não vivesse de verdade. Aos poucos comecei a me afundar em bebidas. Primeiro, um copo de uísque para tentar dormir. Depois, uma garrafa inteira para esquecer a dor. Em pouco tempo, as bebidas não faziam mais efeito e um conhecido me apresentou algo mais forte. Disse que ia me ajudar a desligar a mente, que era só para eu relaxar. Eu sabia que era errado, mas estava tão desesperado que aceitei. E foi assim que a droga entrou na minha vida. No início, era só quando eu não conseguia parar de pensar no meu filho. Depois, se tornou algo necessário para levantar da cama. Perdi a conta de quantas noites acordei no sofá sem lembrar como tinha chegado ali. Os dias viraram borrões de ressaca, vergonha e medo, até que chegaram as primeiras cobranças de dívidas. O aluguel atrasado virou um despejo iminente. Os móveis que um dia comprei com tanto orgulho começaram a ser vendidos por trocados para pagar contas e comprar mais daquilo que me anestesiava. Um dia, enquanto separava algumas roupas para vender num brechó, encontrei uma camiseta pequenininha do meu filho, daquela época em que ele ainda dizia papai, com aquele sorriso banguela. Senti um nó na garganta tão forte que precisei me sentar. Onde eu me perdi? Me perguntei repetidas vezes, mas já não adiantava perguntar porque parecia que ninguém ouvia. Não demorou até que a oficial de justiça batesse à minha porta de novo, dessa vez para informar que o juiz havia conseguido a guarda definitiva do meu filho para a mãe dele, que eu nem via mais há anos. Eles diziam que era para o bem-estar da criança, que ele precisava crescer longe de mim. Você consegue imaginar a dor de perder a única pessoa que te faz querer levantar todo dia? Aquela foi a última gota. Me tranquei em casa por dias, e quando as contas cortaram a luz e a água, eu soube que minha casa já não era mais minha. Foi aí que fui despejado. Saí sem rumo, com uma mochila nas costas, algumas roupas e nada mais. Passei a primeira noite dormindo em um banco de praça. Chovia fraco, mas o frio parecia atravessar os ossos. O som da cidade à noite, que antes era só barulho, agora era assustador. Buzinas distantes, passos apressados, risadas de pessoas que tinham para onde voltar. E eu ali, encolhido, sem saber se era medo do que eu podia encontrar ou medo do que eu mesmo havia me tornado. É engraçado como a vida pode virar do avesso tão rápido, né? Um dia você tem um lar, um filho, um trabalho. No outro, você é só mais um rosto esquecido embaixo de uma marquise. Naquela madrugada gelada, pensei em desistir de vez. Mas algo dentro de mim ainda gritava. Você precisa tentar. Precisa pelo seu filho. Só que eu não sabia que o fundo do poço ainda era mais fundo do que eu imaginava. Depois daquela primeira noite na rua, comecei a entender na pele o que significava não ter mais nada. Cada dia era uma batalha para encontrar um canto onde eu pudesse me esconder do frio e das pessoas. A gente acha que vai ser só por uns dias, que vai dar um jeito, mas os dias viram semanas, as semanas viram meses, e quando você se dá conta, já não lembra mais que dia é hoje. Foi assim que eu fui deixando de ser o César, o segurança, para virar o cara que dorme ali perto da rodoviária. No começo, tentei manter algum resquício de dignidade. Procurava abrigo em igrejas, batia em portas de ONGs, mas a burocracia, a falta de documentos atualizados e a humilhação constante iam me quebrando um pouco mais a cada dia. Ninguém confia em você quando você está sujo, maltrapilho e cheirando a álcool. E eu entendo. Eu mesmo, quando trabalhava, desviava o olhar dos moradores de rua. Nunca pensei que seria um deles.
As roupas foram ficando rasgadas, os sapatos furados. Passei a sentir dores que nunca tinha sentido, nas costas, no peito, no coração. O cheiro do meu próprio corpo me envergonhava. A única coisa que me restava era a mochila com algumas fotos do meu filho, que eu abraçava todas as noites como se pudesse sentir o calor dele de novo. E a cada madrugada a mesma pergunta martelava minha cabeça. Será que ele pensa em mim? Será que sente minha falta? Algumas pessoas que passavam por mim jogavam moedas, outras apenas desviavam como se eu fosse invisível. Mas as piores eram aquelas que faziam piadas ou me olhavam com nojo. Elas não sabiam quem eu fui. Não sabiam que eu já tive uma casa, um filho, um emprego, que lutei para proteger os outros. Ali ninguém se importa com sua história. Você vira apenas mais um estorvo na calçada. Com o passar do tempo, comecei a fazer amizades com outros moradores de rua. Gente que, assim como eu, teve uma história que os jogou ali. Tinha o seu Raimundo, que perdeu tudo por causa de um acidente de carro que matou a esposa. Tinha o Léo, que foi enganado num golpe e nunca mais conseguiu se reerguer. Cada um tinha sua dor. E ouvir as histórias deles fazia a minha parecer menos solitária, mas também mais desesperadora, porque me mostrava como é fácil cair, e quase impossível voltar. As drogas se tornaram uma fuga diária. Primeiro para espantar o frio, depois para esquecer que eu existia. Comecei a vender as poucas coisas que ainda me restavam para comprar mais. Até as fotos do meu filho ficaram tão amassadas que quase não dava para ver seu rostinho sorridente. Um dia, sentei na calçada e chorei tanto que achei que ia desidratar. Lembro de ter olhado para o céu nublado e perguntado em voz alta: Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Naquele momento, uma senhora passou por mim. Parou e me olhou. Pensei que fosse me xingar ou me ignorar, mas ela disse algo que nunca vou esquecer. Filho, Deus nunca abandona. Às vezes é a gente que se perde dele. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça, mesmo enquanto eu tentava abafar a dor com mais droga. Será que eu tinha me afastado tanto assim de tudo que acreditava? Teve uma noite especialmente difícil em que fui acordado por 2 homens chutando minhas coisas. Eles gritavam que eu estava ocupando a entrada da loja deles, que era para eu sumir dali. Um deles me bateu com uma vassoura até eu rolar pro meio-fio. Senti o gosto de sangue na boca e meu corpo doía como se tivesse sido atropelado. Mas pior que a dor física era a humilhação. Fiquei ali, encolhido, enquanto eles riam e me chamavam de lixo. Você já se sentiu assim como se fosse menos que humano? Como se fosse um erro que as pessoas querem varrer para debaixo do tapete? Na manhã seguinte, mal conseguia levantar. Sentei num canto e fiquei horas olhando para o movimento da rua. Vi crianças indo para a escola, casais indo trabalhar, idosos fazendo caminhada. Todo mundo com um destino, menos eu. Foi aí que pensei. Será que tem alguém assistindo essa história agora que também já se sentiu perdido assim? Se você está me ouvindo, escreve nos comentários de qual cidade você é. Quem sabe a gente se encontra nessa dor e percebe que não está tão sozinho, né? Enquanto eu vivia nesse estado de entorpecimento e desespero, as lembranças do meu filho começaram a virar sonhos confusos. Eu o via chamando por mim, me perguntando quando eu ia buscá-lo. Acordava gritando o nome dele, só para perceber que estava sujo, deitado no chão duro, com o estômago doendo de fome. Cada vez que isso acontecia, eu tinha certeza de que já tinha chegado no fundo do poço. Mas eu ainda não fazia ideia de que o fundo podia ser muito mais profundo. Com o passar dos meses, meu rosto ficou mais magro, minha barba cresceu de forma desordenada e meus olhos ficaram fundos, como se a alma tivesse se retirado de mim. Lembro de uma manhã em que fui até um restaurante popular pedir comida. Eu estava fraco, tremendo e mal conseguia falar. O atendente olhou para mim com nojo, sussurrou algo para os colegas e apontou para a saída. Aqui não é lugar para mendigo, ele disse, alto o bastante para todos ouvirem. Foi como levar um soco no peito. Saí dali me arrastando, sentindo meu estômago roncar como um animal faminto. Passei a comer restos que encontrava em latas de lixo. Cada mordida tinha gosto de derrota, mas também de necessidade. Ou eu fazia aquilo ou morria de fome. O cheiro de comida podre grudava em mim. Eu andava pelas ruas e sentia as pessoas apertando os narizes ou atravessando para a calçada oposta. Eu queria gritar que já fui um pai, que já fui alguém, mas a vergonha me engolia. Porque quem sou eu agora, além de um morador de rua sem esperança? Numa dessas noites, deitado embaixo de um viaduto, sonhei que meu filho chegava perto de mim e dizia: "Pai, volta para casa." Acordei chorando, com a chuva caindo fria no meu rosto. Era como se o céu tivesse decidido lavar minha dor, mas tudo o que fez foi me deixar mais encharcado e miserável. Me encolhi em posição fetal.
abraçando a mochila molhada com as fotos dele, e implorei em voz alta: me dá uma chance, só mais uma chance. Você já se sentiu tão desesperado que chegou a pedir a Deus por um sinal? Porque naquela madrugada, enquanto eu tremia, senti que se não acontecesse algo logo, eu não resistiria mais uma semana. Meu corpo estava fraco, minha mente destruída e minha alma parecia ter me abandonado. Foi então que conheci o seu Raimundo, o mesmo homem que me contou sua história de tragédia. Ele apareceu com um cobertor surrado e um pedaço de pão. Disse: sei que não parece muito, mas vai te ajudar a passar a noite. Aquela bondade simples reacendeu uma fagulha em mim. Pensei que se um estranho podia se importar comigo, talvez eu ainda tivesse alguma chance. Passei a andar com ele, dividir as poucas comidas que conseguíamos e conversar. Ele dizia que, apesar de tudo, a gente precisava manter a cabeça erguida. Mas como manter a cabeça erguida quando tudo que você vê são botas chutando você para longe? Em meio a tudo isso, o vício só piorava. Se eu não conseguia a droga, meu corpo tremia tanto que eu pensava que ia morrer. Uma vez me joguei no chão de tanta dor, implorando para alguém me ajudar. As pessoas passavam por mim como se eu fosse invisível. Foi nessa fase que comecei a frequentar um beco onde outros usuários se reuniam. Ali, a gente dividia migalhas de comida, doses de veneno e histórias de arrependimento. Cada pessoa ali tinha uma história triste, mas ninguém queria ouvir a do outro. Cada um estava preso na própria dor. Uma noite, um dos usuários passou mal e morreu na minha frente. Fiquei paralisado, olhando aquele corpo sem vida enquanto todos fugiam para não serem presos. Aquilo me deu um estalo. E se eu for o próximo? Fiquei ali segurando minha mochila, respirando rápido, pensando no rosto do meu filho. Mas mesmo assim, no dia seguinte, lá estava eu de novo atrás de mais droga. Como se a lição não tivesse ficado. Porque a dependência é cruel. Você sabe que está se matando, mas não consegue parar. Comecei a ter alucinações. Via o rosto do juiz, o pai do assaltante rindo de mim. Ouvia a voz dele dizendo que eu nunca mais seria ninguém. Algumas vezes achava que meu filho estava me chamando do outro lado da rua. Corria até lá, mas não havia nada. Outras vezes ouvia policiais gritando que iam me prender e me escondia em bueiros ou entre pilhas de lixo, tremendo de medo. Minha mente estava tão quebrada que eu já não sabia o que era real. Certo dia, encontrei uma equipe de assistentes sociais que ofereceu abrigo temporário. Mas para conseguir, eu precisava apresentar documentos e provar que estava sóbrio. Quando expliquei que tinha perdido tudo, me disseram: sem documento não podemos fazer nada. Senti meu coração despencar. Porque quando você é pobre e doente, o sistema não facilita. Ele te engole. Parei de contar os dias. O tempo deixou de fazer sentido. As estações mudavam. O calor escaldante do verão queimava minha pele. Depois, o vento cortante do inverno fazia meus ossos doerem. Cada amanhecer era apenas mais um lembrete de que eu tinha fracassado. Cada pôr do sol parecia sussurrar: você não vai conseguir. Mas mesmo nesse abismo, em algum canto da minha alma, eu ainda acreditava que precisava lutar. Só que eu não sabia que a maior batalha ainda estava por vir. Foi numa manhã especialmente fria que percebi que minha saúde estava pior do que eu imaginava. Acordei tossindo sangue, o peito queimando como se houvesse fogo dentro de mim. Tentei levantar, mas minhas pernas não respondiam. Cada movimento parecia um esforço sobre-humano. Meu corpo dava sinais de falência, mas eu continuava ali, deitado na calçada, enquanto as pessoas iam e vinham, preocupadas apenas em não sujar seus sapatos ao passar perto de mim. Eu queria gritar por socorro, mas minha voz não saía. Só conseguia olhar para o céu nublado e pensar: é hoje que eu vou morrer. Nesse momento, lembrei das promessas que fiz para o meu filho. Lembrei de como eu dizia que sempre estaria ao lado dele, que nada nem ninguém ia nos separar. E ali, fraco, sujo e abandonado, me senti como o maior mentiroso do mundo. Eu te prometi, meu filho. Me perdoa, sussurrei entre tossidas, enquanto lágrimas se misturavam à sujeira do meu rosto. Não sei quanto tempo fiquei assim, mas uma freira que ajudava pessoas em situação de rua me encontrou e conseguiu chamar uma ambulância. Lembro de flashes do socorro, o barulho da sirene, rostos borrados de paramédicos, a sensação de flutuar enquanto era carregado numa maca. Quando acordei, estava em um hospital público, entubado, com o corpo doendo como se eu tivesse sido atropelado. Os médicos me disseram que tive uma pneumonia severa, agravada pelo frio, pela desnutrição e pelo uso de drogas. Disseram que se eu tivesse demorado mais algumas horas para receber socorro, não estaria mais ali. Durante os dias no hospital, tive tempo de sobra para pensar. Sem drogas, a abstinência veio com força. Tremores, alucinações,
Uma angústia tão grande que achei que meu coração fosse explodir. Mas também foi ali que comecei a ter lampejos de quem eu era antes de tudo desmoronar. Eu me lembrava das noites lendo histórias para o meu filho, dos dias em que ele voltava da escola correndo para me abraçar, do sorriso dele quando eu prometia que tudo ia ficar bem. A dor da abstinência era quase insuportável, mas cada lembrança boa me fazia querer lutar mais um dia. Certo dia, a assistente social do hospital se sentou ao meu lado. Ela segurou minha mão e perguntou: "Você quer ajuda para tentar mudar essa história?" Nunca vou esquecer como foi difícil admitir. Mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu disse: "Sim." Ela explicou que existiam programas de acolhimento, mas que seria um processo longo, cheio de recaídas e dificuldades. Perguntou se eu estava pronto para isso. E eu não sabia se estava, mas queria tentar. Depois de alguns dias, me transferiram para uma casa de acolhimento. Lá, reencontrei seu Raimundo, que estava internado num programa parecido. Nos abraçamos como velhos amigos de guerra. Era estranho sentir um pouco de esperança depois de tanto tempo. Mas junto dela vinha o medo. Medo de fracassar de novo. Medo de nunca mais ver meu filho. Medo de que fosse tarde demais para reconquistar o que perdi. A rotina no abrigo era dura. Tínhamos horários para acordar, refeições simples, reuniões em grupo onde compartilhávamos nossas histórias e vícios. Cada vez que abria a boca para contar minha história, revivia toda a dor, mas também sentia um alívio, porque ao falar, eu tirava um pouco do peso que me esmagava. E descobri que ali ninguém me julgava. Todos estavam no mesmo barco furado, tentando não afundar. Uma tarde, durante uma dessas reuniões, me peguei olhando o pôr do sol pela janela. Fazia tempo que eu não reparava como o céu podia ser bonito. Era como se pela primeira vez em anos eu percebesse que o mundo ainda existia fora da minha dor. Naquele momento prometi a mim mesmo que faria de tudo para não voltar para a rua, para não decepcionar ainda mais meu filho. Mas no fundo eu sabia que a luta estava só começando. As semanas foram passando e mesmo com ajuda psicológica, eu tinha crises de abstinência que me faziam querer desistir de tudo. Chorava sozinho no quarto, socava as paredes, gritava em silêncio. Alguns colegas do abrigo não aguentaram e voltaram para as ruas ou para as drogas. Cada vez que isso acontecia, eu sentia como se estivesse perdendo uma parte de mim também. Mas ao mesmo tempo servia de alerta. Se eu não fosse forte, teria o mesmo destino. E foi durante uma dessas noites insones que comecei a escrever cartas para meu filho. Eram desabafos que eu sabia que talvez nunca chegassem até ele, mas me ajudavam a lembrar do motivo de continuar. "Filho, o papai errou, mas está tentando mudar." Escrevia em folhas amassadas que eu encontrava no abrigo. Às vezes, só isso me dava força para aguentar mais um dia. Eu ainda não sabia como ou quando, mas comecei a acreditar que poderia ter uma segunda chance. Só não imaginava que um encontro inesperado mudaria completamente minha trajetória. Era uma manhã ensolarada, daquelas que pareciam zombar de quem não tinha mais nada, quando aconteceu algo que mudaria tudo. Eu estava varrendo o pátio do abrigo, tarefa que fazíamos em troca da estadia, quando ouvi uma voz que me paralisou. "César?" Virei devagar, com medo de ser mais uma alucinação. Mas ali estava ele, meu filho, já com 15 anos, mais alto, magro, o rosto sério. Ele estava acompanhado de uma assistente social. Por alguns segundos, o mundo parou. Meus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo que eu conseguisse dizer qualquer coisa. Ele me olhou como quem tentava reconhecer quem eu era. Eu devia estar irreconhecível. Magro demais, roupas simples, marcas da vida dura. Fiquei sem saber o que fazer, se corria para abraçá-lo ou se apenas ficava parado. Foi ele quem quebrou o silêncio com a voz embargada. "Pai, é você mesmo?" Minha garganta travou. A única coisa que consegui fazer foi assentir com a cabeça, enquanto as lágrimas corriam sem controle. A assistente explicou que ele estava em um programa de apoio a famílias em situação de vulnerabilidade e que havia pedido para me ver. Disse que ele passou anos perguntando por mim, querendo saber se eu estava vivo. Cada palavra dela era como um soco na alma. Eu achava que tinha sido esquecido, mas ali estava meu menino, mais homem do que criança, ainda querendo saber do pai que o abandonou, ou que a vida o obrigou a abandonar. Ficamos sentados em um banco do pátio. Fiquei horas olhando para ele, tentando decorar cada detalhe do rosto que tanto senti falta. Contei minha história com toda a dor que havia em mim, sem esconder nada. A depressão, o vício, as noites na rua. Ele chorou. Eu chorei. E ali, entre soluços, ele disse algo que me deu forças como nada antes. "Pai, eu ainda te amo."
Essas palavras eram tudo que eu precisava para acreditar que valia a pena lutar. Senti um calor no peito que não sentia há anos, como se meu coração finalmente tivesse voltado a bater de verdade. Nos dias que se seguiram, ele veio me visitar mais algumas vezes. Falávamos sobre coisas simples, escola, filmes que ele gostava, lembranças de quando morávamos juntos. Cada conversa era um remédio que curava um pouco das feridas que carregávamos. Eu comecei a me dedicar ainda mais na recuperação. Passei a frequentar todas as sessões de terapia, fiz cursos oferecidos pelo abrigo e aceitei trabalhos voluntários em ONGs que ajudavam moradores de rua. Queria provar para mim mesmo e para ele que eu ainda podia ser alguém digno. Mas as recaídas rondavam como predadores. Alguns dias, a saudade do passado e o peso do que perdi eram tão grandes que quase sucumbia. Nesses momentos, eu pegava as cartas que escrevi para ele e relia cada palavra, lembrando a promessa que fiz de nunca mais me abandonar. Aos poucos, fui me fortalecendo, e não vou mentir, tive medo todos os dias de que aquilo fosse só um sonho frágil, pronto para desmoronar. Certo dia, enquanto varria novamente o pátio, um senhor me chamou para conversar. Era dono de uma empresa de segurança que apoiava projetos sociais. Ele disse que tinha ouvido minha história pela assistente social e que precisava de alguém experiente, mas acima de tudo, de alguém que soubesse o valor de uma segunda chance. Me ofereceu trabalho. Não era um grande salário, mas era digno. Minhas pernas tremiam enquanto ele falava. Eu não acreditava que depois de tanto tempo alguém me via como um homem de valor outra vez. Voltar a usar uniforme foi uma sensação estranha. Quando me olhei no espelho do abrigo vestindo a farda nova, quase não reconheci quem estava ali. Lembrei de tudo que vivi. Dos dias bons com meu filho, dos piores dias nas ruas, das noites em que achei que não veria o amanhecer. E senti orgulho de estar de pé. Foi nesse dia que me prometi que nunca mais deixaria a vida me arrastar para o fundo daquele abismo. No primeiro dia de trabalho, minha mente borbulhava de medo e ansiedade. Mas cada bom dia que eu recebia dos colegas, cada sorriso de confiança, me lembrava que eu ainda era capaz. Voltei a sentir o cansaço de um dia honesto, mas também o prazer de ter um propósito. Quando recebi meu primeiro salário, chorei ao ver meu nome no contra-cheque. Aquele papel simples representava muito mais que dinheiro. Era a prova de que eu ainda existia, que eu ainda podia construir algo. E foi com esse primeiro pagamento que comprei um presente simbólico. Um chaveiro com a foto do meu filho, para lembrar todos os dias do motivo que me fez continuar. Cada vez que segurava aquele chaveiro, sentia que carregava não só a imagem dele, mas também minha esperança de que um dia teríamos nossa vida reconstruída. Mas mesmo com tudo começando a melhorar, eu sabia que os fantasmas do passado ainda podiam voltar. Os primeiros meses de volta ao trabalho foram como andar sobre uma corda bamba. Cada dia era um exercício de equilíbrio entre o medo do passado e a esperança do futuro. Algumas madrugadas ainda eram povoadas por pesadelos. Eu me via de novo caído na calçada, sujo, sem forças, ouvindo a voz do juiz ecoando que minha vida tinha acabado. Acordava suando, o coração disparado, mas respirava fundo e lembrava que, agora, eu tinha uma nova chance e que não podia desperdiçá-la. No trabalho, conquistei a confiança dos colegas aos poucos. Não contei a eles toda a minha história de imediato. Como você explicaria algo assim sem parecer um louco? Mas quem prestava atenção percebia meu olhar sério, minha dedicação extrema e a gratidão que transbordava em cada detalhe do serviço. Cada vez que eu via alguém entrar no prédio que eu protegia, lembrava de quem fui um dia, do homem que protegia não apenas prédios, mas o próprio filho. E isso me dava forças. Aos poucos comecei a juntar dinheiro. Não era muito, mas já não precisava mais pedir esmolas ou dormir em abrigos lotados. Consegui alugar um quartinho pequeno, simples, mas só meu. O cheiro de mofo do cômodo não me incomodava. Pela primeira vez em anos, eu tinha uma chave para abrir e fechar a porta. Era um canto humilde, mas era minha nova casa. E quando pendurei o chaveiro com a foto do meu filho na porta, senti que começava a recuperar minha dignidade. Fui retomando o contato com ele aos poucos. As visitas, antes acompanhadas por assistentes sociais, passaram a acontecer de forma mais livre. Nos encontrávamos em praças, andávamos de mãos dadas, tomávamos sorvete. Cada encontro parecia remendar um pedaço rasgado da nossa história. Uma tarde, sentados em um banco, ele olhou para mim com os olhos marejados e disse: "Pai, eu tinha medo que você não voltasse mais. Aquilo me cortou como uma faca, mas também me motivou como nada antes. Prometi ali, olhando nos olhos dele, que jamais voltaria para aquele buraco de onde quase não saí."
Com a melhora no trabalho, consegui comprar um celular simples. Comecei a mandar mensagens diárias para o meu filho, dizendo bom dia e boa noite, perguntando como foi a escola, mandando áudios com piadas bobas só para fazê-lo rir. Cada resposta dele era como um prêmio, como se a vida estivesse me dando medalhas por cada pequena conquista. Ele me mandava fotos das provas com boas notas, contava das amizades, dos sonhos de ser engenheiro. Eu me emocionava só de pensar que, apesar de tudo, ele ainda tinha esperança, e eu queria ser digno dela. Mas, em meio a tudo isso, a lembrança do juiz continuava como uma sombra. Eu sabia que ele ainda era poderoso e que, se quisesse, poderia mexer os pauzinhos para complicar minha vida. Foi por isso que comecei a procurar ajuda jurídica. Queria limpar meu nome, mostrar que agia em legítima defesa e que o que aconteceu naquele dia foi uma tragédia, mas não um crime. A assistente social do abrigo me colocou em contato com advogados voluntários. Eles analisaram meu caso e disseram que, embora difícil, existia chance de reverter a condenação que me fez perder a guarda do meu filho. Aquela possibilidade me encheu de coragem. Durante o processo, enfrentei dias de profunda angústia. Ser chamado ao fórum, sentar em frente a promotores e advogados do juiz, ter que reviver cada detalhe do dia do assalto. Era como abrir feridas que eu tentava cicatrizar há anos. Mas dessa vez eu não estava sozinho. Meu filho foi comigo em algumas audiências. Ele segurava minha mão e me lembrava de que, não importa o que acontecesse, eu já tinha conquistado algo que ninguém podia tirar de mim. O amor dele. Nesse período criei coragem de escrever meu testemunho completo e enviar para organizações que ajudam pais em situação de rua ou dependência. Queria que minha história fosse útil para alguém que estivesse passando pelo que passei. E se você está assistindo isso agora e se sente no fundo do poço, quero te dizer, se eu conseguir, você também pode. Não importa o tamanho do buraco, sempre existe uma saída, mesmo que seja difícil enxergar no começo. Enquanto tudo isso acontecia, a relação com meu filho se fortalecia. Ele me convidou para ir em sua escola em uma apresentação de ciências. Quando entrei na sala e o vi orgulhoso ao me apresentar aos colegas como meu pai, senti que todas as noites frias na rua, toda a dor, todo o sofrimento, tinham valido a pena só para viver aquele momento. Foi ali, entre maquetes e cartolinas coloridas, que percebi que eu não era mais apenas um sobrevivente. Eu estava renascendo. Só que o julgamento final ainda estava por vir. E o que aconteceria ali poderia mudar tudo novamente. O dia do julgamento chegou como uma tempestade anunciada. Passei a noite anterior em claro, lendo e relendo as anotações do meu advogado, lembrando cada detalhe do que vivi. Sentado em minha cama, olhava a foto do meu filho no chaveiro e repetia em voz baixa: é por você, é por nós. O medo me consumia por dentro, mas a esperança de ter minha vida de volta me dava forças para me levantar. Quando cheguei ao fórum, senti o peso do passado me esmagando. O prédio, as escadas, o cheiro do local. Tudo me lembrava do dia em que fui chamado ali pela primeira vez, como um criminoso. Mas dessa vez, algo era diferente. Eu estava sóbrio, de cabeça erguida, com meu filho e a assistente social do meu lado. Enquanto caminhava pelos corredores, sentia olhares curiosos, mas já não baixava mais a cabeça. Eu tinha percorrido um caminho longo demais para desistir agora. Na sala de audiência, vi o juiz que queria destruir minha vida. Ele estava mais velho, cabelos grisalhos, mas o olhar frio continuava o mesmo. A tensão era tão grande que meus músculos doíam só por ficar sentado. O advogado de defesa apresentou todos os documentos que provavam minha recuperação. Laudos médicos, relatórios de acompanhamento psicológico, certificados dos cursos que fiz, declarações de pessoas que me ajudaram a reerguer. Quando chegou minha vez de falar, minha voz saiu embargada, mas firme. Contei tudo. Minha trajetória, meus erros, minhas dores, mas também minha luta para mudar. Olhei direto nos olhos do juiz e disse: eu não sou mais o homem que o senhor tentou enterrar. Em determinado momento, meu filho pediu para falar. Com a voz trêmula, disse que sempre amou o pai, que sentiu sua falta, que sonhou todos os dias com nossa reconciliação. Disse que tudo o que mais queria era ter o pai presente em sua vida, como antes. As pessoas na sala ficaram em silêncio. Alguns enxugavam discretamente as lágrimas. Naquele instante percebi que, independente da decisão final, já tínhamos recuperado algo essencial: o amor entre pai e filho. O juiz se retirou para analisar o caso. Foram horas que pareceram dias. Sentado no corredor, minha perna balançava sem parar. Meu filho me abraçava e repetia: vai dar certo, pai. Quando finalmente nos chamaram de volta, o juiz respirou fundo, leu alguns documentos e então disse:
Este tribunal entende que o réu agiu em legítima defesa para proteger seu filho e inocentes. Considerando a reabilitação comprovada e a ausência de outros delitos, declaro a absolvição de César Filho e autorizo a revisão da guarda de seu filho. Meu coração explodiu em alívio. Abracei meu filho tão forte que parecia que nunca mais ia soltar. Chorei como nunca havia chorado na vida. Não de tristeza, mas de gratidão, de vitória, de libertação. Saímos do fórum abraçados e o céu, que estava cinzento, começou a abrir com alguns raios de sol iluminando a calçada. Era como se o universo dissesse: "Você conseguiu." Os meses seguintes foram de reconstrução. Consegui mudar para um apartamento pequeno, mas aconchegante, onde meu filho pôde voltar a ter seu quarto, seus livros, sua cama. Cada manhã eu acordava antes dele, preparava café e sentia o maior orgulho do mundo em poder chamá-lo para a mesa. Voltamos a caminhar juntos no parque, a rir das mesmas piadas bobas, a fazer planos para o futuro. Hoje continuo trabalhando como segurança, mas também dedico parte do meu tempo a ajudar ONGs que acolhem pessoas em situação de rua. Conto minha história em palestras, escolas, encontros comunitários. Quero que minha experiência sirva de alerta, mas também de esperança, para mostrar que, não importa o quão fundo você caia, sempre é possível encontrar um caminho de volta. E se você me ouviu até aqui, eu te peço, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história. Quero saber onde minha voz está chegando, porque talvez alguém aí do outro lado da tela esteja precisando ouvir que não está sozinho. Sabe, meu maior aprendizado foi que a vida pode tirar tudo de você em um piscar de olhos, mas também pode te dar novas chances quando você menos espera. Hoje, quando meu filho me abraça, sinto que cada dor valeu a pena. E se posso te deixar uma mensagem, é essa: nunca deixe de lutar. Porque enquanto houver amor e esperança, sempre haverá caminho. E se você quer ouvir mais histórias como a minha, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo. Quem sabe juntos podemos levar mais luz para quem está no escuro.